Bom, para falarmos sobre as características naturais, né, de Palmeira, e também depois aquelas que foram construídas pelos palmeirenses, a necessidade da gente retomar um pouquinho não, alguns anos atrás. A primeira divisão do estado do Rio Grande do Sul em municípios, foram criados 4 municípios. Santo Antônio da Patrulha, que pega todo o litoral, né, Rio Grande lá no extremo sul, Porto Alegre e Rio Pardo. O município de Rio Pardo era mais do interior, né? Já que Rio Grande ia até o litoral, Santo Antônio da Patrulha, o litoral, Porto Alegre próximo ao litoral, pegando toda a região ali do Vale do Sino, Vale do Paranhano, enfim, né? E parte da Serra. Já o Rio Pardo, ele abrangia a grande maioria, talvez os 2/3 ou até mais do território do estado. E então as pessoas que moravam aqui naquela época, era o Rio Pardense, né? Depois, Cruz Alta, que era distrito de Rio Pardo, acabou se emancipando, né? E pegou uma área muito grande. E Palmeira passou a ser o 3º distrito do município de Cruz Alta. Então, naquele período, quem morava aqui era cruzaltense, certo? Até que, em 1874, Palmeira se emancipou, né? Teve a independência econômica, administrativa, e foi demarcado o seu território. Palmeira era muito grande, hoje é grande ainda, né? Mas ela fazia divisa com Passo Fundo, né? Com Cruz Alta, Santo Ângelo, e daí com a Argentina, pelo Rio Uruguai, e subia pelo Rio Uruguai, e até chegar à divisa com Passo Fundo lá adiante de Nonoai. Nonoai já pertenceu ao Palmeiras das Missões, depois foi desmembrado para Passo Fundo e voltou até que se emancipou. Mas então Palmeira não dividiu não fazia limite com o estado de Santa Catarina. Por quê? Não existia o estado de Santa Catarina naquela época. Então nos mapas antigos vai assim, ó, Palmeira fazia limite com o estado do Paraná através do Rio Uruguai. Então veja como era grande esse nosso município, né? O primeiro distrito de Palmeira, Iraí, se emancipou em 33. Depois Três Passos, parece que 44, depois Frederico, e foram surgindo novos municípios. Cada um desses municípios filhos, mais tarde tiveram os seus distritos também se emancipando. E nós temos hoje como filhos, netos, bisnetos, até trinetos de Palmeira, 46, 47 municípios. Obviamente, naquela época, a maior parte do município, não a maior parte, mas grande parte, pegando aqui do centro do município, mais para o lado leste e para o lado norte, havia muitas florestas, né? E a parte de campo, que era extenso, vamos dizer assim, de Palmeira em direção a Santo Ângelo, na época, depois de Juí, a parte de campo. E o campo tinha características chamadas as coxilhas de albardão, que é uma sequência de coxilhas, como se fossem ondulações, uma atrás da outra, certo? E essas regiões de área mais ondulada, de serras e floresta, foram justamente aquelas onde se reuniram os soldados provisórios, né, os tarefeiros. Por quê? Porque ali se concentrava grande parte dos nossos ervais, Seberi e Erval Seco. E nessas regiões se estabeleceu daí os pequenas propriedades, né? Os minifúndios. Enquanto que de Palmeira para cá, para o lado oeste, está caracterizado pelas grandes propriedades, as grandes granjas mecanizadas. Obviamente nós tínhamos aqui, a principal espécie, a erva mate, né?
intensa aqui na região do Porto Bonito, né? E seguia toda essa costa de serra aqui, né? De floresta, Frederico, Seberi, aí pela margem do Uruguai, até Campo Novo. Não é mérito dos palmeirenses, é mérito da natureza. O tipo de solo, as variedades da erva mate, que nem todas são iguais, né? A variedade, o tipo de solo, a composição do solo influi no sabor da erva mate. Alguns dizem que o nome Palmeira era porque os carreteiros que vinham de Cruz Alta e outros lugares para Palmeira buscar erva mate paravam justamente no Passo da Palmeira, no riacho, o Arroio Palmeira. E onde tinha uma palmeirinha, por isso esse nome, daí teria dado origem ao nome de Palmeira. Mas a tese que se defende é que não. O nome Palmeira decorre da existência de grandes palmeiras, e um especial, uma frondosa palmeira, onde hoje é a Praça Paulo Ardengue, que é o nome atual, mudou de nome diversas vezes. Ali, junto àquela palmeira, começaram os carreteiros que vinham buscar erva aqui, adquiridos em bateiros locais, a montar suas barracas, enfim, ali foi o núcleo inicial, foi o embrião povoeiro de Palmeira. Então, devido àquela grande palmeira que ficou Palmeira das Missões. E por que missioneira? Porque há registros históricos de, não reduções famosas, como as 7 reduções, mas de aldeias indígenas, né? Toda a região aqui, né? Nossa região de serra, por lado de Chapada, e a redução mais falada era Santa Teresa, nessa região aqui, que teve que mudar de local para poder escapar da perseguição dos paulistas, que foram importantes para a colonização de Palmeira, né, para desbravar, mas perseguiram muitos indígenas. Eles vinham atrás do gado e indígenas para trabalhar como escravos. Essa é a verdade. A Igreja Católica, né, foi a precursora do município, o movimento católico. Foi criada a freguesia de Santo Antônio da Palmeira, ligado então à religião. Daí começou o movimento e, ao criar a freguesia, né, obviamente que religiosos vieram para cá para começar a organizar a estrutura do município para os fiéis da Igreja Católica. Depois foi criado a paróquia, mais um tempo depois, tá? Porque era uma região muito grande e não tinha como atender os padres de Cruz Alta, tinham dificuldade para cá, até porque o transporte era cavalo, ou carreta, ou carroça, né? Então foi criado a freguesia de Santo Antônio, que foi um embrião para o município. Mas chegamos a outro aspecto, outro ponto importante, que temos que ligar a emancipação do município com as conflagrações políticas. O embate entre maragatos e chimangos. Os maragatos eram chamados assisistas, que seguiam o Assis Brasil, que foi candidato, não era governador, era presidente da província, e o Borges de Medeiro, era chimango e substituiu o então presidente da província, né, no comando da província. Houve eleição e os maragatos apontaram que houve irregularidades, forçando a reeleição, houve fraude, forçando a reeleição do Borges, quando na verdade o Assis Brasil teria ganho. Daí esse foi o motivo, esse estopim que estourou as batalhas, a sangrenta entre chimangos e maragatos, né, com embates sangrentos em Palmeira, do Boi Preto e depois em Bagé, enfim. Mas essa luta armada, né, entre chimangos e maragatos foram um dos motivos que levou à criação da comarca. E na Revolução de 23 houve o episódio dos maragatinhos, né, que foi um confronto em que os maragatos tentaram, vindo pelo lado leste da cidade, né, tomar a intendência, que era a prefeitura. E os chimangos, que eram comandados pelo coronel Valsamiro Dutra, estavam preparados e houve um confronto muito sério. Os maragatos chegaram perto, mas não conseguiram tomar o poder, né, adentrar no prédio da intendência e foram rechaçados. Nesse embate morreram esses jovens que não sabiam o nome, né, maragatos. Daí eles foram sepultados lá embaixo, onde tem um monumento hoje, né, e tem uma informação triste. Diz que os dois maragatinhos que foram
mortos, eles foram laçados, né, depois de mortos, né, e arrastados na cincha do cavalo até lá. Daí jogaram lá no valo. As pessoas do local que fizeram o sepultamento ali em cova rasa, né? Então são fatos tristes, mas que na época, infelizmente, aconteceram. E outro fato também bélico que ensejou, que apressou a criação do município, foi o combate da Ramada, que era um braço do movimento tenentista que queria derrubar o presidente da República, né? O movimento tenentista iniciou lá no Copacabana, Forte Copacabana, e se espalhou. E o Luiz Carlos Prestes, aqui do Rio Grande do Sul, ele montou um grupo de militares, né, que se alinharam com os tenentistas lá, né, com o Forte de Copacabana. E durante aquele movimento de confronto, eles tentaram sair daqui para atravessar o Uruguai e seguir mais para o centro do país. Mas daí a brigada, o governo da província, a brigada, se prepararam e atacaram aqui próximo, onde é a Ramada, o combate à Ramada, né? E houve um confronto que durou, eu acho que mais de um dia, né? Com um número enorme de mortos. Depois a luta prosseguiu. Lá em Portela, novo confronto, morreu um tenente, que é o tenente Portela, que deu o nome do município depois, né? E o juiz Jorge da Cunha, ele iniciou o movimento para criar o município de Palmeira, para descentralizar um pouco. Então ele foi, a meu ver, porque os livros contam, foi a principal pessoa, principal autoridade influente. E ele, daí como era um juiz, conhecia os caminhos, ajudou muito junto ao governo provincial para a criação da comarca, né? Até que em maio, né, 6 de maio de 1874, foi criado o município de Palmeira. O prefeito, na época, era o Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, que havia sido prefeito por 3 anos. Ele veio para Palmeira como juiz. Depois ele foi, na época era nomeado, ele foi prefeito, acho que por 1 ano ou 2 anos, né? Voltou a concorrer depois e se elegeu. Pela segunda vez. Na terceira vez, coincidiu com o centenário. Ele era uma pessoa extremamente competente, dinâmico. A cidade de Palmeira era muito estagnada, né? As ruas sem calçamento, no centro tinha um canteiro central que era grama e guaxuma e buva e coisa, era feia mesmo, né? Lógico, não tinha prédio, isso há 50 anos atrás. O doutor Pompílio, pelo dinamismo dele, ele conseguiu remodelar a avenida e fazendo aquele canteiro que tem ali, começou a arborizar e fez o primeiro asfalto lá da Galeria Walter, Avenida Independência, até perto da Sicredi, não da Vera Vera, esse aqui do centro. Aquelas pedras brancas, que eu não lembro o nome agora, que tem ao redor da prefeitura, aquele calçamento bonito ali. Foi ele que trouxe e fez os primeiros calçamentos. E dali da prefeitura em direção à avenida, também na primeira gestão foram trabalho de calçamento, ação dele, do prefeito. Remodelou a praça da prefeitura, remodelou a praça lá da Vila Velha, né? A do hospital, que era tudo, tinha os trilhos, só gramado e coisa, né? Calçou, fez meio fio, tudo, e plantou árvore, logicamente que era pequena. Hoje nós temos uma praça maravilhosa, o hospital eu acho uma beleza, né? E então ele remodelou a cidade, a questão da iluminação também era muito mal iluminada. E organizou de maneira espetacular o centenário. Tanto que tem uma programação muito extensa. Na parte artística, vieram grandes nomes de sucesso até internacional. O ano de abertura do Parque de Exposições foi inaugurado no centenário. E lá aconteceu uma exposição de agropecuária, de indústria, nos pavilhões ali. Veio representante da Presidente da República, se não me engano, o comandante do Exército. Então tinha autoridades federais, e não era por partidos e coisa, até porque era uma época de recessão, de ditadura. O governo do estado, o Sival Guazelli, né? O Amaral de Souza, que era palmeirense, era o vice. No ano anterior, 1973, o Ministério da Agricultura divulgou uma pesquisa e Palmeira foi considerado o município maior produtor de soja, né?
E daí Palmeira foi agraciada com o ramo de soja, que era um mimo de ouro, um ramo, porque Palmeira era o maior produtor de soja. Foram surgindo novos festivais, a Tertúlia de Santa Maria, né, a Cocheira de Cruz Alta, a Seara de Carazinho, a Califórnia, primeiro festival nativista, né? Enfim, outros grandes festivais. E a gente acompanhava, né? Eu digo a gente, o pessoal de Palmeira, aqueles que gostavam de música, apreciava e cultuava. Até que o seu Lourenço Adengue Filho ganhou a eleição, assumiu o comando do município. E ele convidou Eusébio Dallagnol, que faleceu há pouco tempo, advogado, para ser o secretário da administração. Daí o seu Lourenço, no começo, ficou meio assim. Ele criou, no segundo ano do governo, ele criou a Secretaria de Cultura. E convidou seu Hermes Garcia dos Santos para ser o secretário de Cultura. No terceiro ano, daí, teve, que foi em 86, daí, o 31º Encontro Tradicionalista do MTG, aqui em Palmeira, no Parque. Daí todas as autoridades do gauchismo, de Paixão Cortes, Edson Motro, Oneide Bertucci, enfim, tantos outros, Nico Fagundes, vieram tudo para cá no Congresso, reuniu todos os CTGs do Estado, né? Era o Congresso, o 31º Congresso do MTG. Nesse momento, nos intervalos, veio a ideia, vamos criar em Palmeira festival, não, vamos ver o seu Lourenço conversando com eles. No domingo, que era o último dia do Congresso, houve um churrasco no sítio do Dr. Mozart, sítio Elisa, ali próximo à escola agrícola, sítio do Dr. Mozart Pereira Soares. E nesse churrasco ali estavam todas essas autoridades lá, né? E a história, o assunto principal daí, sai ou não sai o festival? De consta que o prefeito, o seu Lourenço, num certo momento lá, ele tinha uma mania que ele bateu forte na mesa assim. Então tá criado o festival. Daí foi aquela ovação e aplaudir e coisa, certo? Mas daí ficaram faceiro, criado o festival, tá? E daí alguém diz, mas e o nome? O prefeito disse, mas olha, eu sugiro que o Dr. Mozart, que é a pessoa mais experiente, e tem homenagem a ele, né, que era o anfitrião, que ele possa sugerir um ou mais nome. E quem quiser também pode sugerir nome depois. O Dr. Mozart sugeriu primeiro Xirimindá. E explicou o que era o Xirimindá, aquele canto lá, mas o pessoal ficou... não entendia muito, né? É mais uma lenda, coisa assim, né? E daí ele disse, não, mas pode ser carijo. Explicou o que era o carijo, como é que era formado e coisa, e todo mundo adorou, né? Daí, por aclamação, carijo. Daí, em seguida, o Hermes não estava lá, o prefeito mandou buscar ele aqui na cidade, chegou lá e disse, Hermes, criamos um festival, você é o secretário da Cultura, então agora aproveite, as autoridades estavam aqui, a imprensa também, né, estava lá no almoço e cobrindo o congresso, aliás. E daí, o Hermes foi chamado lá e começaram a conversar, Thomas não, vamos fazer o regulamento e coisa, e assim deslanchou. E eu fui convidado no dia seguinte, porque eu não estava lá, eu estava trabalhando no parque. O prefeito me ligou, fazer um convite, você podia ajudar a secretariar, ajudar na comissão que ia criar. E me colocaram também na comissão, né? Então eu não estava lá no dia, mas desde o começo a gente estava trabalhando. E daí o seu Vilmar Vink, o provisório, que tem uma história linda em Palmeira, foi o nosso primeiro presidente, né, do Carijo, 3 anos, primeiro, segundo, terceiro, certo? Era uma pessoa que era o Cicerone na parte dos tradicionalistas, porque ele tinha ajudado a criar o 35 em Porto Alegre, é um dos fundadores do movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul. Tivemos dificuldade, mas deu certo. Daí veio a imprensa, foi um espetáculo maravilhoso, né? Tanto que a imprensa dizia que o Carijo nasceu grande, né? Daí sucederam várias edições, né? Sempre com sucesso. Tivemos lá na 10ª edição uma pequena queda em problemas financeiros e coisa parecida, quase que se foi o Carijo. Enfim, o prefeito, a equipe dele conseguiu negociar as dívidas e nós terminamos a edição anterior, tanto que não tinha disco. No dia 4 de março foi feito o lançamento do disco do ano anterior, que foi o primeiro CD, até então era vinil, e naquele dia foi nomeada a comissão para o 12º, e eu fui o presidente. Todo mundo participou, eu sempre dizia, ninguém mais importante do que o outro, porque ninguém é melhor do que aquele fulano na função dele. Se o presidente é importante, o secretário também é.
o diretor de palco também é, o responsável da portaria também é. Então, cada um na sua função é o mais importante. E no conjunto, a coisa dá certo. A minha preocupação é que os objetivos originais, os propósitos originais sejam mantidos ou resgatados, pelo menos na maior parte. Porque o Carejo é patrimônio cultural do município e do estado. E é patrimônio cultural do coração dos palmeirenses, né? Com saúde e gratidão. A natureza é perfeita, traduzida em cada cor, que se reflete na sombra dos galhos de uma palmeira. Dos galhos de uma palmeira. O desenvolvimento que até então, basicamente, é setor primário, né? Produção agrícola, soja, trigo e milho, né? Mas sem indústria, não temos a vocação industrial, essa é a verdade, né? Mas, na minha opinião, a vinda do campus da UFSM em Palmeira foi o acontecimento mais precioso de Palmeira. Mudou o espírito, até a vontade de o pessoal fazer Palmeira crescer. Incentivou muito a construção civil, né? Porque a demanda, teve mais restaurante, então, enfim, foi uma conquista maravilhosa e está cada vez se consolidando de maneira muito positiva. A questão da Nestlé foi, eu coloco no nosso livro ali, dos 150 anos, que foi até uma surpresa, porque havia uma disputa muito grande e onde seria instalado. E tinha político influente lá em Brasília que torcia para Santa Rosa e coisa, e a Nestlé anunciou aqui. Foi uma grande alegria, que durou 10 anos e virou frustração. Abandonaram, porque eles não cumpriram o projeto que eles tinham colocado. Ganharam uma área maravilhosa, valiosa, depois compraram a Parmalat de Carazinho, que estava com a estrutura montada. E daí abandonaram parte do projeto, essa é a verdade. Ficou aqui só coletando leite e mandando para outros lugares. Até que venceu os 10 anos aquele, né, questão de tributo e coisa, eles abandonaram. Então foi da euforia à frustração. Mas felizmente esse grupo Way do Brasil, que é um consórcio, na verdade, né, de empresa aqui da região, eu acho que está desenvolvendo um belo projeto. E eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser muito importante para o desenvolvimento de Palmeira. Sem dúvida nenhuma. Nós temos condições de crescer, né? E a educação é uma. Eu tenho uma grande preocupação quanto ao nosso setor primário. E vejo notícia diretamente, o pessoal falando, por exemplo, que tem que incentivar a questão da irrigação. É fundamental, mas tem que ter água. Eu não vejo ninguém, nem grandes granjeiros, nem os estudiosos, dizer que primeiro tem que preservar as nascentes, as margens, a mata ciliar, proteger a nascente para poder ter a água. Não adianta ter maquinário e ter equipamento e tecnologia se não tem água. Que nós temos que valorizar o setor primário, que é a nossa maior, a mola propulsora do nosso desenvolvimento em Palmeira e do Rio Grande do Sul, né? Também de outros estados, na região central. Mas essa questão da preservação ambiental, até por outras questões de aquecimento global, é fundamental. E eu repito, que adianta falar e dizer que tem que ter tecnologia e máquina para tirar água, para fazer irrigação, se não temos o cuidado de preservar as nascentes. Palmeira das Missões segue o seu caminho. Os últimos 150 anos nós já conhecemos. Os mais de 150 que vieram ainda antes, talvez um pouco. Mas o que ninguém pode saber ainda é como estará Palmeira das Missões daqui 150 anos. Você que está assistindo a esse filme, como você sonha com a nossa terra para o futuro?